passa a ser tristeza, passa a ser me desinibir para fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita para isso. Fábio Rabin mandou lembranças aí, né? Foi? Você não viu? Ele foi preso lá no Catar. Você viu? Agora que eu associei. Não, eu falei com ele, é amigo nosso, tô não, brincando. agora. Mas tava mal, hein? Tava mal, nossa. Que vergonha. Olha, deu sorte. Deu sorte, não? Deu muita sorte. Ele podia não ter saído de lá, não. Exato, vai saber como que é o pessoal lá, né? Exatamente. Nossa, tava muito mal. Muito mal. Mas ele, pô, aí, comediante, né? Chegou aqui e já fez um texto não, maravilhoso. Porque sobreviveu, né? Sobreviveu e fez um texto tirando barato. Não, mas ele tem que agradecer que sobreviveu para contar essa história. Isso aí ele tem que ser grato. Se ele não for grato... Total. Bebida, drogas e vícios. O que isso atrapalha a felicidade? Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios, né? Olha, o filósofo que mais me inspirou para escrever Felicidade foi Epiteto. Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria, é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento, para você ir para a segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Tá. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora Oscar Niemeyer. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por contador, dá com pau, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança, porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. E mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. Ele é honesto. Exato. Tem alguém que mandou alguma pergunta sobre o que a gente está falando? Não, na verdade tem algumas sobre TDAH, enfim. Vai falando os temas e aí a doutora escolhe aí. Tá, ó, tem uma que fala sobre o killerismo. Ela queria saber Killerismo? Killerismo e psicopatia. Olha, eu não sei o que ela tá chamando de killerismo. Como escreve? Killer seria de o killer, do serial killer. Isso, tá, killerismo. Nossa. Eu nunca tinha escutado esse termo. Não, também nunca Acho tinha. que ela inventou agora. Tá, vamos lá, o que ela quer saber? É o seguinte, ela falou aqui, doutora Bia, pesquiso sobre killerismo e psicopatia e sua obra é uma das minhas bases. Na academia há discussões sobre a possibilidade da psicopatia ser hereditária. O que acha sobre isso e se pode comentar, por gentileza? Abraços, é a Paloma. E eu vou grudar também essa série que fez sucesso absurdo do... Dahmer, né? Dahmer. E aí? Olha só, ela queria saber a diferença do killer para psicopata? Para começar? E se pode ser hereditário? Não, com certeza, a psicopatia é hereditária. E o killerismo que ela está chamando seria o ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não ele tem leve, não, a maioria não mata. Ele tem leve, moderado e grave. O grave, mesmo assim, para ser killer tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. Porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar, tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto, mas não necessariamente para você degolar, para você esquartejar, não necessariamente. Você pode usar para obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. O que ela mais perguntou, Lene? Genético. Isso. Sim.
tem um componente genético. Ah, tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. O genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. Então, assim, eu acredito, eu não estava lá para ver, mas eu Maior acredito... população escrava, né, do mundo. Exatamente, do mundo. E você vê o seguinte, aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? Os Capitão capatazes? do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Só podiam ser psicopatas. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né, no Pelourinho, por exemplo, botar ali naquela coisa, eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim, existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu estou dizendo, que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Entendeu? Aí tem o gene dali. Não é que veio do negro, pelo contrário. Foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era propriedade. O escravo era propriedade. Ele fazia o que queria. E a série? Então, Você maldade. assistiu a série? Eu não assisti, mas eu já conheci o caso. E aí? Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo, talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se... Eu vi entrevistas dele, original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava para poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura, o lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa, totalmente. É? Dependendo da parte que você pegue, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Tem um caso, esqueci o nome agora, daquele 1800 e alguma coisa, um funcionário de uma mina de carvão explodiu e a barra de ferro entrou na testa dele. Ele era um funcionário exemplar, é o Gage. Tem até imagem Gage, disso, cara, dá uma procurada para colocar aqui. O Phineas Gage, se eu não me engano. Aquilo entrou. E entrou pegando de fora, mas fez estrago bem no centro. A gente chama de região ventro. Aqui é frontal, aqui é ventro medial. Aqui você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava, que ele ia comandar. Mas isso não é assim, não é bem assim. O que acontece é que esse cara era um dos melhores mineiros. Era assim, um cara chefe de família, super gente boa, comandava todo mundo. Ele chegou no hospital com aquilo pendurado. Todo mundo achou que era que milagre. Porque o lobo frontal não tem nada disso. O tempo foi passando, ele mudou totalmente o comportamento. Ele ficou um cara absolutamente promíscuo. Ele começou a se apresentar em circos, aqueles circos dos horrores, sabe? Ele fazia coisas inacreditáveis. Ele começou a beber, ele começou para prostíbulos. Ninguém reconhecia mais ele. Como aquele cara, aquele funcionário bacana que todo mundo admirava, entendeu? Paquito então, deve ter essa barra na cabeça, será que não? Será? Vamos perguntar para a mãe dele. Tem o Paquito, senhora mãe do Paquito, ele tem algum comportamento... Ele bateu com a testa? Alguma coisa que você fale... Pergunta para a doutora Ana aí, tem alguma coisa assim diferente nele, sim ou não? Ele é só... O bigode estranho mesmo. É só o bigode mesmo. Tudo normal, não bateu a cabeça. Não bateu a cabeça. Viveu a infância plenamente feliz. O que ele queria ser quando era mais novo? Você lembra? A primeira coisa que ele falou, quero ser tal coisa. Já era música ou era outra coisa? Ele sempre quis ser músico. É mesmo? Sempre quis. Mas, mãe, é músico pra pegar mulher? Que a maioria dos meninos quer ter uma banda de rock pra pegar mulher. Que era, porque, claro. Eles dizem que não, mas é mentira. Doutor, é um bom artifício, né? Não é? É muito bom. Mas acho que não, porque quando ele despertou o interesse pela música, ele não pensava em namorar. O negócio dele era brincar com os amigos. Ele não dizia, né, mãe? Ele não dizia, mas ele era muito novinho, doutora. Olha, você tá vendo? Olha. É o próprio. Caramba.
Caramba, fez esse buraco aí? No... Fez, e aí desce, exatamente. Eu não te falei que era ventral? Sei. Então é na parte de dentro, não na parte de fora. Caramba. Exatamente. E uma pessoa dessa pode entrar no pronto-socorro. Nós tivemos Já prepara uma pergunta, viu, mãe do Nós Paquito tivemos uma história, né, de um trabalhador da desse negócio de construção. Da indústria de construção civil, no Rio de Janeiro, que aconteceu muito parecido. E foi interessante, ficou todo, nossa, um milagre. E até hoje eu queria ver como é que esse cara tá, porque assim, ele certamente mudou a personalidade. Caramba. E é interessante porque todo mundo achava que o lobo frontal não tinha nada, porque quando mexia nele, o corpo não se articulava. Mas é o contrário, ali está a essência da tua índole. Entendi. Que a gente vê, né, quase como se fosse uma entrada de terceiro olho, né? A gente evoluiu aumentando o lobo frontal. Você vê o seguinte... do trepanação, que o pessoal furava, fazia um furinho aqui? Tinha. Tinha, né? Tinha. Por quê? Porque você tira... Não, porque assim, você tira a impulsividade. Ah, tá. Você tira a impulsividade. Até há uns anos atrás, se tratava psicopatas graves... Era lobotomia? Lobotomia. O que é lobotomia? Você passa, como você entra e passa como se você cortasse os circuitos da agressividade. E funciona? Isso aí. Olha, aí, ó. Esse é o brasileiro. Esse foi o que trabalhava na construção civil. Isso mesmo. Caramba! Você vê, eu até hoje não sei se esse cara mudou o comportamento, porque tem tudo pra ter virado outra pessoa. Putz, não morreu. Não perdeu os movimentos. O lobo frontal você não morre. Que doideira. Isso é uma coisa que espanta as pessoas. Mas... Tem uma foto dele aqui no hospital com o vergalhão, que é horrível de ver. Não, horrível, mas ele falava normalmente. E as pessoas ficavam tipo assim, o que é isso? O que é isso? Está acontecendo. Achavam que era uma coisa sobrenatural, mas não é. Meu Deus. Porque o lobo frontal... E você vê o seguinte, o lobo frontal é muito grande, não é só a nossa testa. Tá. O que a gente... As duas foram de cima, é daqui pra cá, e você tem o seguinte, ele dobra, certo, né? não, e ele dobra pra dentro. Como do assim olho. dobra pra dentro? O lobo frontal, por exemplo, se você for olhar o macaco, tá? O macaquinho, olha que coisa interessante. Se você for olhar o cérebro do macaco, aqui, ele tem a coisa curta, né? O que eu digo aqui, a testa. Ele tem a testa bem curtinha. A gente ganhou um lobo frontal muito maior, mas a gente ganhou uma outra coisa. Ele se dobrou para dentro do olho. Então, o nosso fundo do olho, ele fez isso. Tum. Entendi. Nosso lobo frontal, que é essa parte ligada ao comportamento, ela tá aqui, para dentro. Isso é sensacional, pelo seguinte, se você pensar, se o lobo frontal ele cresceu muito nos humanos, tivesse crescido como no macaco, a gente teria... Só um minutinho. Mãe, você abre lá para o Lênin não precisar sair, por favor. A gente teria como se fosse uma cabeça de manga. Entendi. Que nem os ETs que a gente vê, né? Que nem os ETs. De alguma maneira, o designer falou, isso aqui tá muito esquisito, eu vou bater ele para dentro. Então ele veio aqui para dentro. Ele veio para dentro. No fundo do olho, a gente vai lá para dentro. Nossa. A gente ainda tem lobo frontal. E é esse fundo do olho aqui para dentro que dá essa alteração de comportamento. Entendi. É muito surreal isso, né? Como no universo tem um designer, né? Porque a gente ia ser esquisito. Se bem que todo mundo com cabeça de manga não ia ser esquisito. Não, se tem um faraó que tinha essa cabeça assim. Como? Qual é o faraó que tinha a cabeça pra cima? Ovalada? É, ovalada assim. Como mas eles fizeram isso? Não, mas ele tinha, e todo mundo dizia que ele não era daqui. Ah, entendi. Esse é o Tutankhamon, será? Tinha um faraó que tinha a cabecinha assim, mais pra cima, assim. E todo mundo dizia que ele era fora da curva, que ele era diferente. É o próprio Tutankhamon. Se você for ver a foto do Tutankhamon,